desse ensinamento. Se coloque de pé. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo 1:5. A pessoa quer tirar foto. Igual o pastor fez aquele dia, olhando por além. Amém? Diz assim: lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide, em sua mãe Eunice, e eu estou certo de que habita em você. Amém? Pode se assentar. Essa palavra aqui está dizendo que Paulo está mencionando nesse versículo aqui sobre a vida de duas mulheres que foi mencionada aqui como uma avó e como uma mãe, né? A gente tem muitas mães, muitas avós que fazem o papel de mãe também. E por terem transmitido ao seu filho valores da fé cristã, por isso que elas foram mencionadas nesse texto, né? Não deve ter sido muito fácil para essa mãe, para essa avó educar o filho Timóteo, que é mencionado nesse texto, porque as mães, essa mãe e essa avó eram judias crente e o pai grego. Mas isso não foi um empecilho para que essa mãe e essa avó fizesse o papel grandioso sobre a vida de Timóteo. Queria que você prestasse atenção aqui, amém? Estou sentindo a igreja um pouco dispersa. Deve ser porque as crianças estão voltando. Amém? E por ele não ter o pai presente, muitas das vezes é complicado a gente ministrar e ensinar a fé cristã para um filho com um pai ausente. Mas nessa história aqui não foi empecilho para que Timóteo recebesse o ensino da fé cristã que sua mãe e sua avó regou, imprimiu sobre a vida dele. E quando Paulo viajou a primeira vez para a cidade onde eles moravam, onde vivia Timóteo com a sua avó e com sua mãe, foi na primeira viagem de Paulo que essa mãe e essa avó se converteram ao Senhor Jesus. Mas elas já educavam Timóteo pelo ensino da palavra. E depois que aceitaram o Senhor Jesus, que elas então imprimiram verdadeiramente essa palavra, porque elas recebiam, o que elas recebiam de ensino da palavra, elas imprimiam na vida dele. E quando Timóteo retornou pela segunda vez nessa cidade, ele apadrinhou o Timóteo para caminhar junto com ele na missão. Por que será que ele escolheu Timóteo para andar com ele, para ele ser discipulador de Timóteo? Porque ele via a criação daquela criança, daquele jovem. Ele viu que a mãe e a avó verdadeiramente imprimiu a fé, os conhecimentos da palavra sobre a vida dele, o caráter. E ele falou: eu vou levar esse rapaz aí, esse menino aí, para a missão comigo. Porque aos olhos dele, ao ele ver aquele menino, ele já pôde ver o poder que Deus poderia fazer através dele. Por que será que ele via esse poder e essas qualidades nesse menino chamado Timóteo? Ele viu isso porque teve uma mãe e uma avó. Muitas das vezes, nós como mãe, e hoje como Dia das Mães, nós não levamos tão a sério o que é esse poder de ser uma mãe. Muitas vezes as pessoas têm filho e acham que é para botar o filho no mundo e somente botar o filho no mundo, mas não é.
Ser mãe é um poder enorme que o Senhor deixou para nós como mãe. Ele nos capacitou para isso, para imprimir sobre a vida dos filhos o caráter de Cristo. Cabe a mim e cabe a você, como mãe, fazer isso. E muitas das vezes eu vejo mães deixando de ser mães de verdade. E é um pecado muito grande, porque o Senhor escolheu a mim e a você para fazer parte da criação com Ele. Ele criou e Ele nos escolheu. Eu vou escolher as mães, e vou dar essa oportunidade delas gerar para continuar a humanidade. E nós, como mães, a gente tem um papel de deixar impressos no nosso filho o nosso legado. Hoje, como tema dessa palavra, eu coloquei o poder de um legado de uma mãe. Legado não é herança. A herança você recebe como filho quando morre o seu pai e sua mãe. Aí você recebe a herança que ele te deixou. Agora o legado não. O legado ele já é aqui, ó, seu. Não precisa seu pai e sua mãe morrer, hoje falando de mãe, morrer para você colocar os ensinamentos dela em prática. Não. É agora. Porque a herança você recebe quando morre, o legado não. O legado é agora. Você vai exercitar, você vai receber e fazer com que ele seja agora sobre a sua vida. Feio que é esse legado. O legado é algo que é transmitido para você e você seguir. Isso que é um legado. O legado é uma marca sobre a sua vida. O legado de uma mãe é uma marca na sua vida. É algo que fica impresso em você e que ninguém tira, porque foi a sua mãe que colocou em você. Esse é o poder de um legado de uma mãe, ela imprimir algo em você e isso permanecer sobre você e você gerar isso para a próxima geração. Isso que é um legado. Eu recebi, dou para Pedro e para o João, assim Pedro e João também fará com os filhos aquilo que eu recebi da minha avó e da minha mãe. E eu louvo muito a Deus pela avó e pela mãe que Ele me deu. Porque elas me deram grandes ensinamentos. Elas me forjaram. Elas imprimiram em mim. E eu não abro mão de exercitar aquilo que elas deixam para mim. O que elas imprimiram na minha vida. Tudo aquilo que elas me deram, eu absolvi. E hoje faço sobre a vida de Pedro e do João. E hoje já posso ver Pedro e João sendo aquilo que eu ensinei como mãe. Então a mãe, ela tem um papel poderoso. A mãe, ela tem sementes preciosas para marcar a vida do filho. A mãe, ela contribui para a próxima geração. Minha mãe nasceu da minha avó Lourdes. Minha mãe teve a mim e minha irmã. E eu tenho João e Pedro. E minha irmã tem Samuel. Olha como que já está perpetuando o legado. E hoje a gente vê aquilo que a gente ensinou. Né? Porque, como vocês sabem, eu sou a queridinha lá de casa. Eu não posso deixar de falar porque sou. E elas são assim comigo, assim, esse chamego comigo, esse cuidado, esse carinho. Eu tenho tia Helena, tia Marlene, tia Laís. E tenho minha mãe e minha avó Lourdes.
Gente, a gente tá junto, é praticamente a mesma coisa, né? A mesma coisa. É tão impresso o que elas me deram, o que eu recebo, que você não consegue ver uma, ver outra. Você vê o legado sobre nós. E eu louvo a Deus por receber esse legado. E o legado, ele não é construído por discurso, por palavras. O legado, ele é construído por atitude. O legado não é por palavras, por discurso. Ah, falei, minha mãe falou, minha mãe... Não. Você vai receber esse legado de sua mãe pelas atitudes que ela tem. A atitude X que ela tem, você vai perpetuar isso. As crianças, elas não fazem o que nós falamos. Elas fazem o que elas veem. Você é adulto, eu é adulto. A gente não multiplica o que escutamos, o que as pessoas estão falando. Nós vamos multiplicar o que elas estão fazendo. Faz um teste aí. Todo mundo bate palma? Batendo palma. Eu vou gritar aqui e você vai fazer o que eu estou falando, ok? Ó. Mão na orelha. Viu? Vocês fazem o que vê. Não é verdade? Não é só as crianças, nós adultos também. Eu falei mão na... E coloquei a mão na... Todo mundo colocou a mão na cabeça. Quem já sabe disso, rapidamente escutou e fez. Mas quem não sabe, foi com a mão aonde eu falei que era para colocar e não aonde eu coloquei. Falei. Guarda isso no seu espírito. São as atitudes, mães. São as suas atitudes que vão deixar legado. É o que você faz hoje, vai ser perpetuado. O que você fez ontem vai ser perpetuado. Esse é um poder que a mãe tem. É um poder do legado. A mãe, ela imprime marca num filho. Guarda isso. Todas as vezes que você tiver uma ação, você vai falar, eu vou fazer, ele vai ver. E vai marcar. Eu vou fazer e a criança vai ver. E vai marcar. Então, lembre-se que uma mãe, ela tem o papel de imprimir um legado no filho. A mãe, ela tem N poderes sobre as mãos, N sementes preciosas. Gente, eu amo ser mãe. Eu me sinto um ser tão privilegiada de ser mãe. E eu gosto de cuidar. Se eu pudesse, eu tinha mais filhos. É porque eu não tenho como ter mais filhos. Mas eu queria ter ainda minha Júlia, né? Como todo mundo sabe que o meu sonho era ter minha Júlia. Mas eu amo ser mãe. Quando Pedro nasceu, né, nosso primeiro filho, gente, eu era um ser surreal, mas eu era tão louca em ser aquela mãe de Pedro. E Pedro mas eu tinha aquele negócio meu, eu não sei quem tem isso, se toda mãe de primeira viagem é assim. Eu sei que eu era louca, mãe, porque eu sentia aquele negócio, aquele menino é meu, saiu de mim, é meu. Minha mãe falou, Fernanda, quando for para casa, sua tia vai lá dar o primeiro banho. Que primeiro banho? Primeiro banho sou eu quem dou. Não, ela deu em todos os sobrinhos. Ah, mas no meu ela não vai dar.
porque é meu filho. Fernanda, você não sabe dar banho, nunca deu banho. Dei banho, eu criei minha prima, eu sei dar banho. Você não sabe, minha filha, não faz isso, a doideira, esse negócio de umbigo. Você nunca cuidou de umbigo, Fernanda? Eu falei, mãe, eu sou mãe. Eu que vou dar o banho, é eu que vou cuidar desse umbigo, é meu filho, é meu. Mas eu falava aquilo com uma propriedade. É ser mãe. É seu. É você que vai imprimir o legado. E aí minha mãe falou, sua tia vai ficar chateada. Vai ter que ficar. Vai ter que ficar, porque eu vou dar esse primeiro banho e eu que vou cuidar desse umbigo dessa criança. Tá bom. Minha mãe falou, então tá bom. Se der errado, vai dar errado aí, você depois vai ficar chorando. Eu não, vai dar tudo certo. E deu tudo certo para a glória do Senhor Jesus. Eu cuidei. Gente, na igreja, eu era terrível. O povo da igreja falava, Fernanda é a chata, porque eu não deixava, Tamires, as pessoas pegar o Pedro e ir lá para trás da igreja. Jamais. Tinha que ficar nos meus olhos, entendeu? Vai que essa criança cai. Vai que dá um doce para a criança. Vai que dá um refrigerante para essa criança. Vai que... Não, a pessoa falava, posso pegar ele? Fê, posso pegar ele? Eu aqui do lado. Do lado, entendeu? Gente, eu era chata. Aqui do lado, a pessoa pegava a criança, não podia nem ter uma liberdade, porque eu não permitia, porque tinha que ficar aqui perto de mim. Se pegasse, fizesse assim, eu não faz isso, essa criança vai cair. E eu ficava nesse amparo, nesse cuidado, nisso tudo. E criei assim, né? Até que um dia eu tomei-lhe uma chapada de Jeová, mudei o percurso da criação. E mudei. Chega João, depois de 11 anos, chega João. Já tinha tomado uma lapada de Jeová. Falei, eu que não vou criar João igual eu fiz. Não vou errar, certo? Não vou errar, vou acertar aqui. Cuidei, já sabia cuidar do umbigo, já sabia dar banho, já sabia tudo. Não tinha minha tia por perto também. Então, era tudo com meu domínio mesmo. E aí tinha uma irmã lá na igreja, a irmã Dora, que ela falava assim comigo. Eu fico imaginando quando essa criança nascer, você não vai deixar ele no chão. Eu falo, deixa a criança no chão, irmã Dora. Ela, duvido. Você, toda cuidadosa, vai deixar a criança no chão? Deixa. João nasceu. Começou a engatinhar, ele engatinhava a igreja inteira. Ficava com aquela roupa toda suja, ia para casa todo sujo. Aí ela falava, Fernanda, eu tenho que morder minha língua, porque eu falava muito que você não ia deixar essa criança no chão, e essa criança sai daqui todo preto, que esse menino é quase transparente de branco, sai daqui todo preto. Falava, então morde a sua língua, porque a criança está no chão. Mas eu tenho esse zelo, esse cuidado. Vocês, como filhos espirituais, sabem que eu sou assim. Eu gosto de cuidar, eu gosto de apertar a orelha, eu gosto de imprimir o legado de uma mãe espiritual. Porque eu tenho essa maternidade impressa em mim. E eu louvo a Deus por isso. Porque é um privilégio tão grande de você gerar, de você criar, de você cuidar, de você fazer com que ele seja. Que não tem explicação isso. É se sentir muito privilegiada. E eu louvo a Deus por isso. Porque a mãe, ela nutre. A criança nasce, o Pedro não nasceu da forma do João, foi diferente. Quando o João nasceu, o João saiu, eles limparam o João já saiu mamando de dentro do centro cirúrgico. Aquilo dali eu fiquei louca com aquilo, apaixonada, porque na gestação do Pedro não podia ainda fazer isso. As crianças ficavam na incubadora um pouquinho, para depois ir para a mãe. Já do João, não. O João já nasceu e foi grudado em mim. E eu achei aquilo tão surreal, a criança já mamando, já saiu assim, já mamando.
E eu falei, gente, que Deus lindo. E eu fiquei apaixonada, isso marcou mais a minha vida. Em relação à maternidade, a mãe, ela cria, a mãe, ela dá afeto, a mãe molda a criança da forma que o céu ordena ela. É a mãe que faz isso. É a mãe que molda, que vai aparando, que vai ensinando. É a mãe que vai incutir no filho a autoconfiança. É a mãe que faz. É a mãe que edifica o filho. Ela edifica tanto no físico como no espiritual. Ela edifica o filho. Ela faz ele construir, a mãe que edifica e faz o filho crescer. Ela fortalece o filho no crescimento. Ela firma ele nos propósitos. É a mãe que carrega para orar. É a mãe que carrega para fazer um devocional. É a mãe que imprime a fé no filho. Olha quanto legado você, mãe, eu, mãe, temos sobre as nossas mãos. É a mãe que edifica o caráter do filho. A mãe, ela é a figura central da família. Por quê? Porque é ela que faz o elo. Pai, mãe, filho, é ela. Quando o pai está bravo em casa, quem acalma, quem faz isso? É a mãe. Né, Vitor? O pai está agitado, lá nas alturas. Aí, lá em casa, o João é esperto, aberto. João é uma esperteza em pessoa. O pai está agitado. Aí ele fala, mamãe, calma. Papai está agitado, calma. Eu falo, não, está tudo sob controle. Tudo sob controle. E aí a mãe que vem e traz esse afeto, acalma o ambiente. Traz a paz, centraliza. É o papel da mãe. A mãe, ela tem um papel crucial sobre a vida do filho. É crucial. A criança vem, você estabelece, você cria, você nutre, você forja, você molda, imprime. E quando ele cresce, ele vai honrar você. Ele vai ter um coração grato, porque você criou ele da forma que o céu deseja. Eu faço de tudo para que eu consiga criar os meus filhos de acordo com o que o coração de Deus desejou para eles. Eu não crio Pedro e João conforme os meus desejos, as minhas vontades, não. Eu pergunto ao Senhor, qual é a forma? Qual é o molde? Qual a impressão? O que você quer que eu imprima neles? Para que eles cumpram o papel deles na terra. João ainda está novinho, mas Pedro já está mais velho e ele pode dizer que eu e o pai criamos, dizendo, você é filho de Deus. E o Senhor destinou isso aqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui para você ser. E você vai ser. Ele não tem querer de dizer que não quer ser aquilo que Deus não quis. Ele vai ser
Ele nasceu aqui e o Senhor destinou a mim a educar ele nessa terra. Então eu, como mãe, vou criar ele conforme o Senhor ordenou, para que ele cumpra os propósitos. Eu não vou criar meu filho segundo a vontade dele ou segundo as minhas vontades. Não. É de acordo com o que o céu quer. Esse é o poder que o Senhor dá para as mães. É esse privilégio que você tem como mãe. De formar, de criar, de imprimir. E hoje a gente vive um tempo em que o mundo quer distorcer toda a educação que a gente faz. O mundo, ele quer distorcer tudo aquilo que a gente cria como família de Deus nessa terra. E eu e você, como mãe, nós temos que exercer o nosso papel de mãe, de verdade, para que o mundo não venha corromper os nossos filhos. É fazer com que os princípios bíblicos sejam impressos de verdade neles. Temos que construir eles no princípio que a palavra diz. É muito triste a gente ver mãe chorando, porque hoje o seu filho não exerce o papel a qual já foi estabelecido no céu para ele. Então você que está aqui, que tem o seu filho ainda bem pequenininho, não perca essa oportunidade de exercer o papel de mãe. Foi Deus que te escolheu como mãe dele ou dela. Não foi Fernanda, pastor, que disse, você vai ser mãe de fulano. Não. Foi o Criador que te chamou para participar. Para participar da criação. É criar o filho de forma enérgica, como tem que ser. Não é porque eu sou mãe, tem que passar a mão em tudo. Não é porque eu sou mãe, tem que estar o tempo todo fazendo as vontades. Não. É mãe. Eu vou ensinar o que é certo, vou fazer o que o céu declara. É assim que nós temos que criar nossos filhos. Nós temos que ser intencional a todo momento. Tudo que vamos fazer, nós temos que fazer intencionalmente, para que aquela criança receba isso, para que ela receba esse legado. Assim como Timóteo recebeu o legado de sua mãe, de sua avó. Isso foi impresso nele, foi marcado nele, e ele foi visto por isso. Ele foi achado por Paulo por isso, porque estava impresso nele o legado da mãe e de sua avó. E eu quero compartilhar com você uma história de uma mãe, que muitos conhecem, mas eu acredito que alguns ainda não. Uma mãe chamada Susana Wesley. Susana Wesley era uma mulher que se casou muito nova com Samuel. E junto eles tiveram nada mais, nada menos que 19 filhos. 19. Tem noção, meu povo? 19 filhos. A gente tem 2 aí, tem 3, a gente já fica louco. Você imagina 19 filhos? Sim. Ela teve 19 filhos para educar, para gerar, para imprimir legado, para forjar caráter, para ensinar no princípio da palavra. 19 filhos. É muita criança. Creio eu que era uma escadinha, certo? Eu acho que era uma escadinha. E uma determinada época da vida de Susana Wesley,
né, com esses 19 filhos, aconteceu uma tragédia em sua casa que pegou fogo. E uma das crianças acordaram durante a noite com a casa enfumaçada e chamaram o papai e mamãe para dizer que algo estava acontecendo. E aí eles começaram a pegar as crianças para sair de casa. Pegaram a criançada toda. Você imagina 19 filhos, pega um, pega outro, sai pegando. E desce todo mundo, vai para a rua e desceu todo mundo. Chegando lá foi contar, né? 1, 2, 3, 4, 5. Opa, tá faltando um. Faltava o 15º filho. E aí eles, desesperados, a casa pegando fogo, o pai voltou com um amigo para subir lá na casa para procurar esse 15º filho que estava faltando. E chegando lá, acharam essa criança e conseguiram resgatar essa criança. E essa criança, chegaram lá na rua com essa criança e Suzano Wesley estava lá com os demais filhos. Então, ele tinha 5 aninhos, essa criança, chamado John Wesley. Quem conhece John Wesley? Quem estudou com o pastor aí na classe já conheceu John Wesley. Então, ele voltou, o pai voltou com essa criança e ali a mãe desesperada, a mãe estava proclamando a palavra de livro de Zacarias que dizia: não é esse um tição tirado do fogo? Ela clamando isso ali. E naquele momento, Suzano Wesley entendeu que aquela criança tinha um propósito maior nessa terra. Onde uma casa estava pegando fogo e essa criança foi o último a sair dessa casa, com apenas 5 anos de idade. E esse tição tirado do fogo significa sem valor. E ela disse: ele tem um propósito grande. Então, Suzano Wesley, naquele momento, entendeu que a vida de John Wesley era muito mais preciosa do que ela imaginava. E ela, então, passou a redobrar o cuidado, a dedicação a essa criança. E a história conta que ela separava todos os dias 1 hora do seu dia para fazer o seu devocional. Pensa comigo aí, meu povo, 19 crianças e ela separava 1 hora do seu dia para o seu devocional, ensinando as crianças que naquele momento era o momento dela com o Criador e que as crianças não poderiam atrapalhar em momento algum. Era 1 hora ela dedicada aos pés do Senhor. 19 filhos. Consegue aí tirar 1 hora com 19 filhos? Ela tirava. Suzano Wesley era uma mãe que entendia o papel de uma mãe. E ela então ensinava, fazia esse devocional. Depois ela tirava mais 1 hora do seu dia, somente para orar com os 19 filhos. A história diz que ela sentava, pegava o seu avental, como se fosse aquela galinha que bota os pintos embaixo da asa, e ela colocava as crianças em volta dela e ela orava com seus filhos. Ela ensinava o poder da intimidade com o Pai. "19 filhos. 1 hora para o seu devocional. 1 hora com oração pelos seus filhos. Eles viam a atitude de mãe.
Ela não falava, tem que orar aí, hein, gente? Não. Ela falava, vamos orar. É a atitude que impressa, é a atitude que vai marcar. Ela não falava, vai rapaziada, ora uma hora aí em vocês, beleza? Mamãe está fazendo comida, dobra o seu joelho aí e vai ter intimidade com o Senhor. Não. Hora da oração. Vem, ó. Orava, mão na cabeça, declarando a palavra. Declarando os princípios da palavra sobre a vida dos seus filhos. Dizendo para eles, é assim que se relaciona com o Criador. É forte demais. Porque não era um filho, eram 19 filhos. O legado não é marcado por palavras. O legado é marcado pela atitude. Guarda isso no seu espírito. E depois ela pegava mais uma hora, isso dentro da história, tá, gente, dela. E ela fazia o individual, filho a filho. Vem, fulano, agora é a sua hora. Depois disso, era aqui, ó. Mamãe e João. Ó, João, palavra. Esse momento era a leitura da palavra, era tirar dúvida e era orar. Era ensinar, era o momento do ensino da palavra, um a um. É o discipulado, né, pastor? Um a um. Vem, Pedro. Um a um. Vem, Samuel. Vem, João Wesley. Vem, fulano. 19 filhos. Não era, olha, João Wesley, entra no seu quarto lá e vai fazer lá, ó, seu momento lá, da leitura da palavra. Era assim? Não. Vai lá, fulano, e faz a leitura da palavra. Era assim? Não. É aqui, ó. Ó. Mais uma hora com cada filho. E a história diz que, quando eles chegavam no período escolar, ela alfabetizava os filhos diante da palavra de Deus. Ela só não levava eles à escola, ela fazia em casa também. Ela fazia em casa mediante a palavra. Então, ela educava, ela ensinava, ela era a professora das crianças. Ela não permitia que essas crianças fossem só alfabetizadas na escola. Não, você vai aprender a palavra Deus conforme Ele é. Você vai aprender o sacrifício de Jesus da forma que Ele é. Você vai aprender os princípios da palavra da forma que ela é. Alfabetizava ali, dentro da palavra. Ela sabia exatamente o poder que ela tinha nas mãos, quanto mãe. Eu, estudando a história de Susana Wesley, eu apanhei também, né, meu povo? Porque lá em casa, às vezes eu sento com o João, mas muitas das vezes eu falo para João. João, o horário do devocional. Já fez, João, devocional? Ele sabe que eu estou fazendo o meu. Eu faço o meu e mandava ele fazer o dele. Depois ele vinha, às vezes ele fazia muito rápido. Não é possível. Não é possível isso. O ser humano já fez devocional.
Aí eu falo com ele, João, passa tudo para mim, o seu devocional. O que você leu? Qual a palavra? Mamãe, li a palavra tal, tal, tal. O que essa palavra te ensinou? Essa palavra me ensinou isso, isso e isso. Qual música que você ouviu durante? Qual adoração? Adorei isso, isso e isso. E você orou para fulano, para ciclano, para ciclano. Mãe, orei. Mas o meu papel para ser mais eficaz e imprimir na vida de João, eu tenho que pegar o João, fazer com o João. Para que a minha atitude fique nele. Esses dias o Pedro entra no quarto, fico vendo se Pedro está fazendo a leitura da palavra, está fazendo dele também. O Pedro tem 23 anos. E aí, esses dias, ele... Não estou vendo, porque ele estuda com a Vitória, a namorada dele, a palavra chamada de vídeo, né? Eles vão lendo a Bíblia na chamada de vídeo. Então, eu entro no quarto... tá fazendo, a coisa tá legal. Aí, no outro dia, eu fui e falei... Pedro, eu não tenho visto você fazendo a leitura da palavra. Né? Fui dar uma pressão, assim, aquela pressão de mãe. Como é que é? Né? Aquela coisa. Aí... Mãe, eu tô lendo direitinho. Inclusive, hoje eu terminei de ler o livro de Provérbios. Aleluia. Oh, glória, aleluia. Mamãe não tem visto você lendo. Mãe, mas eu estou fazendo direitinho, eu estou fazendo. O nosso papel. A gente tem que chegar junto. Eu poderia estar cobrando muito mais, eu poderia estar fazendo mais. Mas hoje eu não consigo esse todo com o Pedro, porque o Pedro trabalha fora. Mas enquanto ele está em casa, eu estou de olho, estou cobrando, eu estou fazendo. E eles me veem fazendo, vê o pai fazendo. Chega lá, a gente está estudando, a gente está orando, a gente está meditando, a gente está em adoração. Está vendo. Porque são as atitudes que vão fazer a marca. São as nossas atitudes que vão deixar legado. Eu quero que você deixe isso bem impresso dentro de você. E Suzano Wesley fazia isso tudo e também fazia o seu culto doméstico. Todos os dias. Era uma mãezona, não era não? Era uma mãezona. Todos os dias tinha o seu culto doméstico. Eu fui criada com culto doméstico. Até hoje, na casa dos meus avós, tem o culto doméstico. Meu avô tem os seus 97 anos, minha avó tem os seus 94, e todos os dias tem o culto doméstico. E isso tem desde quando eu nasci, eu já fui criada nesse culto doméstico. E eles nunca pararam de fazer. Ensinaram todos os netos com essa atitude. Eu fui criada brincando de fazer o culto, né? Porque eles faziam e depois eles deixavam aquele monte de Bíblia, um monte de inário para a gente. E aí a gente fazia o culto da gente, das crianças, porque lá era uma primaiada danada. E aí quem vai dirigir o culto? Quem que vai cantar o hino do inário? Quem vai dar a palavra de oferta? Eu fui criada assim. Então eu fui criada num culto doméstico. Eu sei o poder que é. Hoje eu estou aqui, cumprindo um legado. E louvo a Deus pela vida dos meus avós, pela vida da minha mãe, das minhas tias, que fizeram essa marca em mim. E Suzano Wesley, então, fazia todos os dias o seu culto doméstico. Ali... Oi, meu amor. Vai cair aí, hein? Deixa ele, pode deixar, vai vir aqui algumas vezes. E Suzano Wesley fazia. E quando seu marido viajava, Samuel, ele como sacerdote, ele era o dirigente desse culto. Né? Ele era o sacerdote do lar, então isso estava no comando dele. E quando ele viajava,
Suzana Wesley ficava responsável em fazer esse culto, em dirigir esse culto doméstico. A história diz que quando Suzana começava a louvar, os vizinhos sentiam um fogo tão grande saindo daquela casa que eles batiam na porta pedindo para entrar, para participar do culto. Olha que poder que tem uma mãe. Ela louvava, ia sair aquela unção para fora de casa e os vizinhos batiam na porta. Posso participar desse culto? E participava desse culto com ela. Eles eram alimentados, não era só a família, os vizinhos também eram alimentados por aquilo que o Senhor dava a essa mãe, Suzana Wesley. A história diz que Suzana fala em seu livro que ela orava para que através da vida dela fosse acesa uma chama na Inglaterra. E que uma chama espiritual na Inglaterra e que se espalhasse pelo mundo. Ela orava isso. Orava ao Senhor, mesmo nova, ela orava: Senhor, que através da minha vida seja acesa uma luz espiritual na Inglaterra e no mundo. Era uma oração dela que o Senhor ouviu. Só que ela não sabia de que forma seria isso. Ela não imaginou como que a Inglaterra ia ser acesa uma luz espiritual e que o mundo poderia espalhar pelo mundo essa luz espiritual, essa chama, esse fogo. Suzana não era uma pregadora da palavra de Deus, Suzana não era uma escritora, Suzana não era uma autora de um livro, não era. Suzana era uma mãe que entendeu o papel dela. Ela imprimiu tão bem o seu legado, o seu ensino como mãe, que ela criou um menino que se chama John Wesley e que ele foi o fundador do metodismo. Ele era o cara que pegava esse fogo, como a mãe pegava em casa, ensinando a palavra, onde os filhos eram incendiados e os vizinhos também eram. Tudo isso foi passado para esse filho como legado. Foi essa dedicação, esse amor, que ela se dedicou na criação de seus filhos, do seu filho John Wesley, esse que foi tirado do fogo. Ele ficou conhecido como um dos maiores ministros da história. Quer falar, Davi? Quer pregar o Davi, ó. Vai queimando fogo aqui, Davi. Ó o Davi, ó. Ó, né, Davi? Vai ser um pregador da palavra do Senhor, em nome de Jesus, né? Fala. Quer falar? Você quer falar? Pode deixar ele, Rodrigo. Então, o John Wesley se tornou um dos maiores ministros conhecido na história. Olha o que essa mãe marcou na vida desse filho. Ele foi o pai do metodismo e através dele a Inglaterra foi avivada. A Europa foi despertada e os Estados Unidos foi alcançado pelo Evangelho. Foi através da vida desse filho de Suzana Wesley, desse menino que foi tirado do fogo.
Tudo isso por um legado de uma mãe. Tudo isso porque Susana Wesley entendeu o papel dela de mãe. As pessoas verdadeiramente grandes são aquelas capazes de realizar pequenas tarefas com zelo e muita obediência. Os filhos de Susana, o filho de Susana, ele foi um homem grande, cumpriu o papel dele, da forma que o céu desejou, porque essa mãe foi obediente em ser mãe. Existem N histórias aí de grandes mulheres, de grandes mães, que forjaram, que criaram, que moldaram, que inculcaram, que ensinaram, que se tornaram grandes pessoas no reino dos céus, no reino de Deus. E eu, como Fernanda, mãe de Pedro e de João, mãe de vocês como mãe espiritual, farei tudo que tiver ao meu alcance para que vocês sejam exatamente aquilo que o céu declarou para vocês nessa terra. Eu quero agradecer a minha oportunidade nesse Dia das Mães. E deixar para você que o seu legado que vai fazer uma grande diferença na vida do seu filho. Tem uma frase, eu falei com o pastor que eu li tantas frases de Susana Wesley nesses dias para trás, que eu falei, meu Deus, ela bate na gente com uma força terrível. Eu separei uma frase só dela. O quê? Tá rindo, né, Giovanni? Uma frase que ela disse, que ela escreveu, N frases, depois eu compartilho com vocês. Vou dizer só uma. Ela diz assim numa frase: eu insisto que a vontade da criança deve ser dominada cedo. A obstinação é a raiz de todos os pecados e miséria. Todo aquele que incentiva a obstinação numa criança garante o seu naufrágio no futuro. Ela só tem frase forte assim, gente. É só lapada que ela tem. Mas é a verdade. Eu e você temos esse privilégio de ser mãe. Temos várias sementes poderosas em nossas mãos. Que foi o Criador quem nos deu. E que a gente não pode pegar isso e simplesmente largar. Não. Nós temos que pegar todas essas sementes e marcar a vida de nossos filhos. Hoje as crianças querem muito dominar os pais. E isso tem levado à falência de muitas famílias. Tem levado à falência de muitas mães. Porque essa obstinação vai levar realmente esse naufrágio no futuro dos seus filhos. Porque o papel de mãe é nosso de colocar limite. É o nosso, às vezes é muito ruim colocar, às vezes é muito chato dizer não, mas é o nosso papel de marcar. É o nosso papel de fazer e de ser na vida deles. E é com essa frase que eu quero fechar essa palavra dessa noite e dizer: muito obrigado, Senhor, por me dar o privilégio de ser mãe do Pedro, de ser mãe do João e de ser mãe dos nossos filhos espirituais aqui nesse lugar. Amém.
Tamires.